pessoal, tudo bem? Começando mais um bate-papo CBC diretamente do Fórum Nacional de Formação Esportiva ICBC e Clubes Expo. Hoje estou ao lado de Kathleen Quadros, judoca, medalhista olímpica, a primeira mulher medalhista olímpica em provas individuais do Brasil. E queria que você falasse o encontro que está acontecendo aqui em Campinas, como tem sido a sua participação, o que você tem achado? Você esteve na edição do ano passado e está novamente aqui, o que você viu também de diferente? É muito especial. Eu vim na edição passada, né, como homenageada e assim, e até então eu não tinha noção da dimensão do quão incrível é o evento, tanto para network, tanto para a gente trocar experiências, as palestras, aprender. Então são inúmeras oportunidades que aqui tem e a gente encontra o cenário esportivo do Brasil inteiro. Então por isso que é um ambiente tão construtivo e assim enriquecedor. E como atleta, para mim principalmente, né, porque a gente quando está treinando muito, se dedicando especialmente para os resultados, a gente não consegue entender o quanto a gente tem de benefícios, né, o quanto a gente pode colaborar com o clube para a gente ter uma melhor gestão, uma melhor infraestrutura. E eu, por incrível que pareça, eu descobri tudo isso na edição passada. Então tá, que é realmente a construção de um trabalho que vocês fizeram, assim, de disseminar mesmo esse conhecimento e oportunizar, e eu acredito que é só uma pontinha de tudo que vem a crescer e a construir. Então fico muito feliz, assim, orgulhosa, né, hoje vim como membro da comissão de atletas, que é representando realmente a voz dos atletas olímpicos e levando toda a sua representatividade para as decisões que moldam o esporte nacional, e não teria lugar assim, melhor Uhum. do que senão aqui, que a gente tem todas as instituições e entidades responsáveis, assim, que cuida de todo o cenário esportivo nacional. A gente tem aqui mais de 100 clubes expositores e tem outros clubes também que estão participando, né? Queria que você falasse a importância dessas entidades. Você fez história no Minas e hoje está na Sojipa também fazendo história. Quanto esses clubes são importantes mesmo para a carreira da atleta? Assim, o clube, tem toda a importância, assim, numa carreira. É lógico que eu sempre gosto de reconhecer meus primeiros 66, que são os meus primeiros professores, que foram aqueles que acreditaram antes de ninguém, né, antes de não ter investimento nenhum. Ele é a minha família, né, então esses primeiros 66 são incríveis, porque é com zero estrutura. Só que vai chegando um momento que você vai se destacando, se desenvolvendo, e você não consegue alcançar patamares mais altos ou sonhar mais alto se não for num clube super bem estruturado, que te dá toda essa condição de sonhar e fazer o que você mais ama. Lógico, uma estrutura de educação, né, moradia, alimentação, despesas com as viagens. Então ainda assim é um colaborador dos nossos pais, que Uhum. no início a gente tem todo esse suporte pelos pais, e o clube te proporciona esse abrir de olhar. Aquele atleta que sonha em realmente viver assim, um alto rendimento, viajar internacionalmente e sonhar numa possível medalha olímpica, os clubes te dão toda essa estrutura, né? E quando eu falo toda estrutura, é toda mesmo. Então a gente, no Minas Tênis Clube, eu tinha plano médico, eu tinha fisioterapia, eu, eu tinha nutricionista, psicólogos, técnicos de base, técnicos do alto rendimento, que respeitava todos os processos de desenvolvimento nas faixas Uhum. etárias, que, se a gente for ver um pouquinho atrás, nessa época a gente profissionalizava assim crianças, e não. E o clube, já por ter essa gestão mais atualizada, buscar essa melhoria, então foi onde eu tive todas as oportunidades. E consegui a primeira medalha olímpica no Minas Tênis Clube, e depois de 11 anos fui para Sojipa, né, então assim, são 31 anos de judô, um terço da vida voltado para o esporte, e os clubes têm grande importância nessa minha jornada. Fui para Sojipa com 29 anos e fomos para mais 2 Jogos Olímpicos numa época, passamos pela pandemia, então se a gente não tivesse essa estrutura do clube Uhum. de dar a oportunidade de treinar e na medida do possível em todas essas, então assim, o eu poderia fazer uma lista enorme Sim, da sim. importância do clube, e fora que ele não é importante só para o seu estado. Eu saí de Brasília e fui para o Minas, É. depois fui para a Soji, então ele oportuniza pessoas do mundo inteiro. Então
a importância é gigantesca, só que a transformação daquele atleta ele consegue alcançar inúmeras pessoas, né? Que a partir da minha jornada esportiva, hoje a gente acaba transformando vidas, né? Dos nossos futuros atletas, né? De futuras pessoas que realmente sonham em ter essa vida mais equilibrada que o esporte proporciona e o clube proporciona exatamente isso, tanto o alto rendimento quanto social, saúde e qualidade de vida. Então, assim, a lista é extensa. E na sua visão, os estandes dos clubes que tem aqui, esse evento ele traz um pouco mais de gestão esportiva, mais de capacitação, mas além disso, quanto é importante essa conexão entre os clubes que estão aqui hoje, clubes pequenos, associações, clubes maiores, que têm várias modalidades, quanto você acha que essa ligação entre eles pode ajudar também a crescer? Ah, isso é incrível, né? Porque a gente tem aqueles clubes que têm pouca idade, né? Tem 2, 4 anos de idade, e você vê que eles conseguem, através do empreendedorismo, de parcerias, transformar o clube em super bem estruturado. E se você pega um clube que é super bem Uhum. estruturado, não consegue imaginar que poderia alcançar tamanha qualidade através de parcerias e empreendedorismo. Então, essa troca é importante, tanto para a gente entender, né, e valorizar a história dos clubes quando começou, que muitos aqui, se a gente for pegar clubes que é lá de 1900 e lá, 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 é difícil a gente entender pelos processos que eles Sim. passaram. Então, aqui a gente tem a oportunidade de ter clube de diversas experiências e a troca, ela é assim, é insana mesmo as trocas que tem aqui. Então, hoje os clubes também servem para a gente essa porta de oportunidade de aprendizado, de capacitação e desenvolvimento. Então é muito legal caminhar junto com o clube, que antigamente isso era, você encerrava sua carreira de atleta e essa experiência era muito pouco utilizada. Hoje, se a gente for ver, o CBC tem seus embaixadores, né, que são todos ali atletas olímpicos, que oportuniza até palestras fora. Sim. Então a gente está falando realmente assim de uma camada estruturada que não tem como não se enriquecer independente da experiência daquele clube, né, com mais de 100 anos de história para aqueles que têm até 5 anos de jornada. Então, é uma troca de aprendizados para eles e para a gente como atleta, e representando os atletas como Uhum. comissão, é super enriquecedor os insights que a gente tira daqui e leva realmente as nossas visões e opiniões para amadurecer cada vez mais ali, né, como comissão pelo COB e como atleta o próprio clube. Sim. Eu queria que você falasse um pouco, agora falando mais da atleta Kathleen, né? Sim, Você, a primeira medalha do Brasil em Olimpíadas em esportes individuais em Pequim, e eu tenho a impressão e até questão de que depois da sua medalha abriu portas não só para judocas mulheres, mas para sim, outras modalidades também. Você percebe isso também, depois de 2008, quando teve a sua medalha, a gente teve a Rafa Silva campeã, agora em Paris também teve sim. a Bia Souza, a Larissa Pimenta e outras medalhistas no judô, mas em outras modalidades. Você acha que foi um marco mesmo que abriu portas para mais mulheres, mais atletas femininas, não só do Brasil, mas do mundo, poder crescer e mostrar o potencial também? Sim, hoje eu consigo ter noção da dimensão muito maior, né. Quando eu entrei no judô, só tinha eu de mulher e até então a minha família nem sabia que mulher poderia treinar. E se a gente for pensar num esporte de luta que foi o último a ser autorizado no Brasil, mulheres ser praticantes, porque se a gente for pegar a Edina-C, Rosângela Santos, lá das antigas, elas praticavam judô sem ser Sim. permitido. Então o judô começou a ser permitido a partir de 1982, então muito curto o Uhum. período. E assim, e ter essa medalha olímpica, ser escolhida por Papai do Céu para trazer essa primeira medalha olímpica em esporte individual na história do Brasil, e num esporte de luta que foi o último a ser permitido, foi um presente incrível, assim, e também, assim, um presente de tanto que eu me dediquei e treinei, assim, e fora aquelas pessoas que acreditaram em todo o meu processo,
né, lembra dos primeiros 6-6, de acreditar sem ver, Aham. então foi praticamente um ato de fé. E sim, mudou totalmente, porque as pessoas viram, a gente treina masculino e feminino juntos, então não tem por que o masculino se desenvolver o feminino não, então era isso que faltava, a oportunidade. Até então, se você pegar gerações passadas, lutaram os Jogos Olímpicos sem nunca ter pego no kimono de uma possível adversária. Hoje em dia isso nem não é fora de cogitação, de Uhum. você ir para uns Jogos Olímpicos sem nunca ter pego no kimono do adversário, sem nunca nem ter visto ele. Tirando, assim, Coreia do Norte, qualquer atleta ali Sim. você já segurou no kimono. Então, essa mudança, assim, deu nitidamente no clube, a gente teve, mais mulheres praticantes na modalidades, não só no judô, mas de todos em lutas, né? A gente teve a Natália ali falando também, que ganhou a primeira medalha do Taekwondo, junto com a Mauro, que foi a nossa campeã do Aham. atletismo, mas assim, com certeza o pessoal viu que o que faltava era só o investimento. E viram que foi um investimento de poucos anos para ter uma medalha, a nossa primeira medalha olímpica. Então, investiram melhor, a gente veio com Sara campeã olímpica, veio Sim. com Rafa campeã olímpica, veio com, assim, Eriquinha com 5 medalhas em campeonato mundial. Mayra, meu Deus do céu, a nossa lenda do Verdade, tem a judô, Mayra também. 3 medalhas olímpicas em anos consecutivos, que mostra a total Sim. performance dela, tricampeã mundial, e viramos uma das 5 potências do judô do mundo inteiro. Então era só isso que a gente precisava, de essa oportunidade de realmente mostrar nosso trabalho, se desenvolver, e eu fico feliz com essa crescente constante. É óbvio que a gente sempre tem algo a melhorar, né? Mas a gente vê os Jogos Olímpicos de Paris, não foi à toa que a gente teve um resultado super representativo, as Sim. medalhas de ouro, todas das meninas. Por quê? Porque realmente a gente precisava dessas políticas públicas para desenvolver. Então, eu me sinto, sim, parte dessa história do esporte brasileiro, mais especificamente do judô brasileiro, e fiquei muito feliz, assim, de abrir a porteira, né? E fiquei muito mais feliz que o Papai do Céu me deu uma saúde para me continuar, Muitos anos, né. ter 2 medalhas olímpicas com a diferença de 16 anos entre elas, eu acho que deve ser a única É, do Brasil, assim, e se manter muito, e mostra também o amor e o quanto eu sou apaixonada pelo pelo esporte, pelo judô. judô, né. E como é que tem sido a sua visão para a nova geração de judocas? Eu vou falar, femininos e masculinos também. A gente tem tido bons resultados, tivemos nos Jogos Pan-Americanos da Juventude um ótimo resultado, tivemos no Sul-Americano, outros campeonatos juvenis também, muito bons resultados para o Brasil e para o judô. Queria que você falasse a sua visão dessa nova Sim. geração. Você acha que vem mais medalha mesmo Ah, olímpica? sim, com certeza. Com certeza, aposto todas as minhas fichas. O judô, diferente de outras modalidades, a gente treina juntos com os nossos ídolos. Essa troca de experiência é assim, é o básico, faz parte da nossa ideologia como judoca, assim. Então a gente aprende com os faixa brancas, a gente aprende com menos graduado, com experiências diferentes. E essa troca a gente acontece dentro do tatame. Então você pode ver uma equipe, né? A gente foi para uns Jogos Olímpicos com atletas que já estavam indo no seu segundo jogos, nos seus primeiros Uhum. jogos, no seu quarto jogos. Então isso mostra muito a força do judô. E ter uma geração forte é exatamente isso. Quando as crianças entram no tatame, elas se reconhecem, o sonho dela fica mais alto. Ela tem, olha para o lado, vê um João Derli, bicampeão mundial, olha para frente a Mayra, tricampeão mundial, olha para o lado, Carguini, que é da nova geração, também medalhista olímpico. Então é recheado dentro do tatame de medalhistas olímpicos. Então você também, que tem essa vontade de ser atleta olímpico, Uhum. você já tem essa inspiração dentro, e não seria diferente com a nova geração. E o judô vai sempre ter, acredito que é um ponto mais forte nosso, é essa troca de experiência e conviver com seus ídolos e sonhar e ajudar também. Então, pode sim esperar fortes emoções, medalhas, né, a gente, como você acabou de comentar, a gente veio dos Jogos Sul-Americanos da Juventude, 100% de aproveitamento, 7 medalhas, 7 categorias e 7 medalhas nas 7 categorias, e para você ver que lá teve 2 categorias que não existe oficialmente, né, que era o 5-5 e o 4-4, e mesmo assim a gente teve medalhas nessas categorias, então isso mostra muito a nossa força, e sim,
pode apostar nessa juventude, porque eh, tem grandes emoções pela frente. Tá começando agora, né, as pontuações de ranking mundial, então o Uhum. pessoal já voltou do Pan-Americano também, com muitas medalhas, e eu acredito que é só uma palhinha do, assim, do que tem Tem pra vir. muito Rumo pela a Los frente. Angeles, né? Rumo a Los Angeles 28. E como é que tá agora a Kathleen hoje, vamos dizer assim, chegando já pós-carreira, Sim. finalizando a carreira como atleta? Qual tem sido o seu papel hoje? Depois, é claro que você não anunciou sua aposentadoria, mas você já me disse que está chegando ao fim Sim, a sim. carreira de atleta. Qual vai ser o seu papel depois dessa carreira, além de inspirar as novas gerações que você pretende também passar para Isso eles? é uma boa pergunta, né, porque a maioria das pessoas querem, assim, entender qual que é os próximos passos, assim, mas eu estou muito feliz dessa fase estar chegando. Eu sou uma pessoa 100% realizada dentro da minha modalidade. Foram 31 anos, assim, a full, porque eu nunca parei nem para cirurgias, estou chegando próximo desse fim com 0 cirurgias, 100% do aproveitamento, sabe, 0 lesões graves. Lógico que passar em laser, isso daí seria Sim. impossível, mas eu estou muito feliz com essa jornada, mesmo sendo um ponto crítico para qualquer atleta, né, que imagina, você faz isso há 30 anos, você já se estabeleceu e a gente vai zerar todas as nossas receitas e, ao mesmo tempo, você vai ter que descobrir algo que brilhe seus olhos. Diferente de uma pessoa, talvez, normal, o atleta olímpico escolheu fazer o que ama desde criança, Sim. né? Então você escolher algo que te mova, que mova a alma, também é super desafiador. E entrar como membro da comissão de atletas me ajudou a vivenciar vários cenários, inclusive, né, tá aqui ajudando de certa forma a levar essa representatividade dos atletas. No ciclo anterior, eu fiz meu PCA, que é um curso de um programa de transição de carreira para os atletas, que o COB disponibiliza para qualquer atleta, é super legal também para aqueles que queiram fazer, e você não precisa fazer ele no ano que você parou ou no ano que você vai parar. Eu fiz um ciclo antes, o que me deu sabedoria de finalizar as minhas graduações. Eu sou formada em educação física, tenho empreendedorismo e gestão. Já engatei num curso do CAGE, que é um curso Uhum. de gestão avançada do COB, que também tem ampliado o meu olhar. Então, o que eu venho fazendo é aproveitando as oportunidades para me capacitar, para no dia que eu falar assim, ó, hoje a Kekin encerrou a sua carreira competitiva, né? Que a Uhum. aposentadoria não é porque eu não vou ficar em casa Sim, é. sem fazer nada. Então, eu encerrar essa carreira competitiva e assim vai surgir, né, com certeza, oportunidades incríveis, e está pronta para talvez aproveitar essa oportunidade. Então, hoje o meu foco é na capacitação, para a gente não chegar em nenhum lugar, né? Lógico que a bagagem olímpica ela é super importante, ela não é comprada, mas também a parte de se capacitar é enorme, né? Porque a gente aumenta maior a nossa eficiência e essa capacidade de gestão. Então, hoje eu me encontro nesse lugar, né, de experimentar, vivenciar, e tô amando. Hoje eu já sou uma Kathleen palestrante, que foram coisas que aconteceu naturalmente, Uhum. né? Comecei a dando uma palestra aqui, outra ali, e Vai assim, fluindo. de boca a boca, assim, foi a melhor propaganda que eu poderia ter, porque realmente ajuda de forma, assim, excepcional aquelas pessoas, porque nós atletas, hoje o mundo está cheio de gente que sabe o que precisa ser feito, mas Uhum. fazer é o maior É. desafio. E a gente vive o, o que foi nos apresentado desde criança, assim. Então eu estou chegando nessa fase assim feliz, realizada. Assim, a minha vontade é fazer realmente uma festa, uma cerimônia para fechar esse ciclo. Zero assim sentimento de tipo assim, nossa, faltou alguma coisa, eu queria poderia ter feito algo diferente, eu queria um pouco mais, assim, zero, zero, zero isso. Hoje eu vou para o treino para, assim, por prazer, porque eu gosto, né? Judô é um esporte de muito impacto, então não é um esporte para hobby, infelizmente não é para hobby, mas assim, a filosofia é incrível de vivenciar e cabe para qualquer faixa etária, mas assim, a Kathleen de hoje é essa, que vem se capacitando, que vem melhorando a cada dia, que vem aproveitando as oportunidades e me desenvolvendo extra tatame.
Então, espero que não quando que está bem próximo desse anúncio, né, de Uhum. finalizar a carreira competitiva, venha oportunidades fantásticas que eu possa agregar também fora do tatame, que é uma oportunidade legal também para as pessoas entenderem que o atleta ele é muito mais que medalhas, é que nem eu falei, é incrível ganhar uma medalha olímpica, mas o que é mais incrível é a pessoa que você se torna Com depois certeza. de cada conquista, depois dela. E assim, você poder fazer isso infinitas vezes, mas de forma diferente, mas fazer do mesmo jeito, é quase que uma missão, assim, de vida, Uhum. de retribuir algo para um lugar que te deu tanto. E vai mais gestor ou mais treinador igual a Sara? Você Tá sabe que a gente pensando? vai ter que experimentar, né? Porque as 2 coisas a gente chega no mesmo objetivo, né? Sim, sim. A gente consegue construir. E essa parte dessa vivência de gestora, eu tive essa oportunidade no COB. Então, eu saí de uma bolha e já tive essa oportunidade de capacitação, Uhum. e que para mim está sendo incrível, né? A gente que precisa estar sempre organizado, ter controle, né? O atleta, desde novinho, ele já passa por esses desafios, porque a gente vive do resultado. Então, esse controle financeiro, esse planejamento da sua carreira, em qual fase você está, o que você precisa melhorar, para que clube você vai que te dê a melhor mudança. Então, acaba que, se você levar toda a sua experiência para qualquer área, não tem como não ser sinônimo de sucesso. Uhum. Então, ou seja, viver, né, com o atleta, ajudar ele a viver aquele sonho diariamente, ou por trás dando toda estrutura, condição, assim, para mim é o significado, assim, de praticamente o tanto faz, assim, faz total sentido. Só que eu vou saber isso quando tiver a oportunidade de Sim. poder vivenciar essa Aham. experiência. Então, por isso que é tão difícil dar uma certeza Agora. absoluta, né? A Aham. mesma coisa eu pergunto para você: o que você vai ser depois dessa profissão? É É difícil, difícil, né, difícil. responder, mas assim, a área a gente sabe que é voltada para o esporte. Agora, o como vai ser o quanto eu puder contribuir, sentir que vou agregar valor para aquela área e desenvolvimento e resultado, né? Porque é uma coisa que a gente aprendeu a conviver e a gente gosta. É, veremos ainda a Kathleen. Fora dos tatames, ainda veremos você, né? Com Vai, certeza. com certeza. Vocês não vão se livrar de mim assim tão fácil, não. Bom, é isso. Eu queria agradecer e, para finalizar, a gente fez uma camisa especial. Queria te Ai, entregar ela de presente. obrigada, Mais um adorei, viu, presente gente? Camisa 10 aqui, do viu? CBC para você. E agradecer mais uma vez esse bate-papo contigo. Foi um prazer mais uma vez tê-la aqui. E a todos que nos assistiram também, muito obrigado e até o próximo episódio.